Boa noite. Vamos retomar o nosso módulo 12, segunda aula. E hoje nós vamos falar de um tema que não atinge as pessoas. Nós só incluímos esse tema no módulo porque caso alguém conheça, alguém que tem esse sintoma, sabe como identificar. Eu não vou me atrever a perguntar a ninguém que levante a mão ou faça algum sinal para me dizer se tem, porque poderia fazer muito barulho e a gente não conseguir gravar a aula e os nossos amigos da TVC com certeza não iam entender o que estaria acontecendo na nossa sala. Mas vamos falar hoje do mal da sociedade moderna, né? A nossa conhecida ansiedade. Então, vivemos hoje em um mundo moderno, agitado, com muitas informações, com muito conteúdo, com muita velocidade para tudo, e isso de alguma forma vem trazendo para todos nós, independente da classe social, da religião, da idade, a chamada ansiedade. Então já não nos é estranho hoje chegarmos nos consultórios médicos e decorrermos todos aqueles sintomas, dor de cabeça, palpitação, sensação de que vai ficar louco e tantas outras coisas, e o médico olhar e dizer assim, mas você está com ansiedade. Ou então em casa, no nosso meio familiar, aquela mãe ou aquele pai que começa a correr pela casa agitado e o filho adolescente olha assim e faz, calma, relaxe, porque vai identificando em nós já os nossos sintomas ansiosos. Mas o que é ansiedade, além de um sintoma, vamos dizer, no sentido emocional, psicológico e, em muitos casos, até patológico? Ansiedade é de fato um mal, a ansiedade tem algum fator positivo, a ansiedade pode nos ajudar em alguma coisa, porque como eu falei no começo, se eu perguntar se alguém é ansioso ou quem é ansioso que levante a mão, provavelmente todos levantariam as mãos, se não as duas, e talvez até os pés também, dependendo do grau da ansiedade. Então, em sintomas da mente, a ansiedade é conceituada da seguinte forma: a ansiedade é a expectativa e ou esforço de adaptação ante situações da vida. Ela é uma parte necessária da resposta do organismo ao estresse. Então, começamos a perceber que a ansiedade é uma expectativa ou um esforço ou esforço de adaptação ante as situações da vida. Então, já começamos a perceber aí que se todo momento o nosso ego tem essa função de nos adaptar ao mundo e a persona a nos adequar às situações da vida, começamos então a concluir que todos nós, em um momento ou outro, teremos uma passagem pela ansiedade. Então, tudo aquilo que seja necessário, toda situação nova, toda situação que saia daquilo que me parece ser o mais familiar e corriqueiro para mim, vai gerar uma ansiedade que eu diria, poderemos chamar assim, de uma ansiedade normal. Bem, vamos imaginar que estamos todos em uma situação onde vamos atravessar uma rua. E você vê uma certa distância o automóvel e você sabe pela sua capacidade física, pela sua capacidade de percepção, de distância visual, que você consegue atravessar a rua mesmo que o sinal ainda esteja aberto e o carro esteja em movimento. Isso vai gerar em você uma certa tensão, uma tensão necessária e importante para que você acelere o passo, para que você observe e aguce melhor a sua visão para atravessar a rua sem nenhum risco. Mas se mesmo o carro estando à distância, o sinal já está amarelo, provavelmente em poucos segundos vai ficar vermelho, e eu atravesso a rua correndo, esbaforida, a minha reação está exagerada à situação que eu estou vivendo. E aí já começamos a ver, então, a ansiedade saindo de um padrão normal para um padrão que pode começar a entrar num processo patológico. Então, Joana de Ângeles, em Homem Integral, ela continua. Ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis.
Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Eu lembro muito quando criança que antes da prova, naqueles segundos que antecedem a prova, tinha toda aquela ansiedade para saber se a prova era difícil, se a prova era fácil, se eu tinha estudado o suficiente. A mesma coisa acontecia no momento de receber a prova. Tinha aquela ansiedade de expectativa, que você fica sem saber se a professora concorda com todas as coisas que você colocou na prova, se você realmente tirou a nota esperada. Então, tudo isso é natural. A gente sente o coração bater um pouco mais forte. Na adolescência, naquele momento em que você sabe que vai encontrar aquela pessoa que lhe é agora importante aos afetos, no momento em que você vai receber o resultado de um exame, tudo isso é saudável no ponto assim, é importante porque também protege você e mostra a você os seus limites. Então a ansiedade também vai ter uma função em nós de nos apresentar o nosso limite. Sem ansiedade, assim também como sem o medo, seríamos então perigosos para a nossa sobrevivência, porque estaríamos então todo o tempo nos atrevendo e nos colocando em risco e, na maioria das vezes, em risco também de vida. Então, o amadurecimento, segundo James Hollis, requer inevitavelmente progressivas separações, qualquer uma das quais pode provocar a ansiedade quando a pessoa deixa o que é familiar e vai em busca do desconhecido. Então começamos a perceber que essa ansiedade que é natural, né, em um determinado momento, a ansiedade de expectativa, de espera, ela também vai aparecer na minha vida em várias fases desta vida, em vários momentos, porque toda vez que eu tiver de confrontar ou enfrentar aquilo que me é desconhecido, toda vez que eu tiver que sair daquela condição que me é muito familiar, isso gera em mim uma expectativa. E ao gerar uma expectativa, a reação física é de ansiedade. Então podemos imaginar lá no nosso iniciozinho da nossa vida escolar, naquele primeiro momento da aula, aquele primeiro dia de aula, que na maioria das vezes é mais sofrido para a mãe do que para a criança. Mas é esse momento onde eu vou sair daquele ambiente que é seguro, que é familiar, da mãe, do pai, da avó, daquele cuidador, e agora eu estou em um mundo completamente desconhecido, onde eu tenho muitas outras crianças, onde tem uma professora, e um ambiente maior do que o que é comum para mim. Esse momento a criança já experimenta uma ansiedade. Então, se a gente começa a pensar que essa mudança de ambiente na infância, natural que todos nós passamos e todos vamos passar, já vai gerando em mim uma ansiedade, uma expectativa, podemos também dizer que isso vai sendo registrado no meu inconsciente. Todas as experiências vividas por nós vai ter um registro no inconsciente. Dependendo das minhas experiências com essa ou outras vivências, se positivo ou negativo, isso também vai alimentando os meus complexos. E aí nós já começamos a perceber que a ansiedade tem um fator natural, mas também tem um fator psicológico, porque quando isso é exercido ou vivenciado com uma excessiva experiência ou durante muito tempo, ele também puxa consigo a atuação dos complexos. E se o meu ego não está bem estruturado, o que vai acontecer é que eu vou ser dominada pela força daquele complexo. Mas não vamos adiantar o assunto, vamos por partes. Então, toda vez que eu vou viver uma experiência desconhecida ou não familiar, a ansiedade também vai aparecer no momento dessa experiência. E aí Joana nos coloca, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Então, se aquelas experiências normais da vida, mesmo aquelas que me são desconhecidas ou que me tiram daquilo que me é familiar, que eu tenho uma reação ansiosa,
mas que num tempo breve eu volto ao meu estado normal. Começa a ser alterada e eu começo a perceber agora que outros sintomas começam a aparecer, essa ansiedade começa agora a entrar no estado patológico. E por isso eu começo a ter uma resposta somática, uma resposta no corpo. É como imaginar uma outra situação que a gente vê muitas vezes aparecer todos esses sintomas, ao falar em público. Então, muitas pessoas, quando pensam, né, que vão apresentar, seja na faculdade, no trabalho, falar em público, começam a ter esses sintomas. Então, até que ponto isso é normal de uma ansiedade pela expectativa, pela condição de se mostrar para o outro, e até que ponto isso é patológico. Então, a palpitação é natural? É. O tremor também. Mas quando isso pode gerar um aumento de pressão arterial, um sintoma gástrico, a pessoa fica com uma dor de cabeça muito forte e às vezes até chega a desmaiar, já percebemos que a condição desta pessoa, aquela situação inesperada, nova e não familiar para ela, causa um desequilíbrio tão grande que ela não dá conta, nem física, nem emocional, nem psicológica. E aí já temos então um quadro, se esse quadro, no caso, esses sintomas aparecem de forma persistente, temos aí então a possibilidade de uma ansiedade patológica. Mas temos também aquela percepção daquela pessoa que ela não está vivendo nenhuma situação aparente de estresse, ela não está sendo posta à prova, ela não está sendo pressionada por nada, mas vive ansiosa. Então, o que é que causa isso se essa pessoa não está aparentemente vivendo esse estresse intenso? Por que que ela vive então e tem os sintomas da ansiedade patológica? Bem, nem todas as pessoas respondem de igual forma ante a mesma situação. Sentir ansiedade depende da interpretação que se faça da situação. Então, cada situação vai ter uma resposta diferente, porque somos diferentes e tivemos vivências diferentes. Uma das características da ansiedade no comportamento do ansioso é o que a gente chama de evitação. Então, muitas vezes, o ansioso, aquele que já está com ansiedade no nível patológico, ele apresenta comportamento evitativo. O que isso quer dizer? A ansiedade, vamos imaginar que muitas vezes a gente não consegue explicar o que causa a ansiedade. Então, a ansiedade é muito um pano de fundo de algum medo inconsciente, de algum trauma que está muito inconsciente, e como aquilo aparece e causa angústia, o sintoma possível de ser percebido é a ansiedade. Então, essa pessoa que tem um sintoma ansioso, ela vai, como a gente vai percebendo na frase, ela vai vivenciar isso, demonstrar isso, experienciar isso, dependendo do que foi vivido por ela, seja no momento do trauma, seja na história dela de vida. Então, o sintoma da ansiedade e a manifestação da ansiedade depende das experiências pessoais de cada um. Então, podemos todos nós estarmos em um mesmo ambiente, vivendo exatamente a mesma situação e cada um tem uma resposta. Um ficar tranquilo, outro dar um ataque histérico, o outro desmaiar, o outro ficar bem e logo depois adoecer. Então, vai depender de como eu faço a leitura das situações da minha vida. Bem, mas se eu tenho uma ansiedade instalada e eu tenho um comportamento ansioso, a tendência na minha vida é que eu evite tudo aquilo que acione em mim angústia. Então, muitas vezes, quando identificamos em nós um comportamento no nosso dia a dia, uma forma de levar a vida, uma forma de perceber a vida ansiosa, precisamos também nos perguntar o que eu estou evitando enfrentar na minha vida. Todo o processo de evitação é para evitar ficou até redundante, a angústia gerada por um medo inconsciente, muitas vezes. Então, é necessário que eu me coloque à disposição para enfrentar isso que está escondido, enterrado e muitas vezes, e na maioria das vezes, desconhecido na minha própria história. Então, a ansiedade é um mal flutuante.
que pode ser ativado praticamente por qualquer coisa. Pode iluminar durante algum tempo uma coisa específica, mas que geralmente tem origem na insegurança genérica que sentimos na vida. Então, a ansiedade, ela vai aparecer muitas vezes em um determinado comportamento, em um determinado momento, o que não quer dizer que seja aquele momento ou aquela situação única a geradora da ansiedade. Então, o que nós vamos ver, pensando em uma pessoa que apresenta um comportamento ansioso perante a vida, é que muitas vezes o medo de viver as experiências da vida faz com que a ansiedade apareça. E como o comportamento evitativo é normal na ansiedade, o que vai acontecer é que eu evito viver plenamente a minha vida. É como se o tempo todo eu colocasse uma corda nos meus pés, com um determinado comprimento, e vou caminhando, 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 mas eu sei que em um momento aquela corda vai apertar e eu vou ter que voltar e ficar vivendo sempre as mesmas experiências. Então, o que vai muitas vezes sinalizar para nós que a nossa vida está sendo uma vida vivida de forma ansiosa, é porque temos aquela velha mania de não vivermos no momento presente. E essa é a grande, se eu posso dizer, patologia, no sentido real na vida, é a capacidade ou a incapacidade que o ansioso tem de viver o aqui e agora. Então, o ansioso está sempre no tempo futuro. E como ele está sempre no tempo futuro, ele não vive o momento presente. E ele vai estar sempre se lamentando do que ele não viveu. Porque se ele não está no agora e ele está mais adiante, quando ele chega naquele lugar, ele percebe que ele não viveu lá atrás, porque naquele lugar que ele imaginava que ele ia chegar, as coisas não acontecem como ele queria. Porque se ele não fez nada no agora para que o futuro acontecesse, o futuro, com certeza, para ele, vai ser frustrante e decepcionante. Eu lembro muito de uma situação vivida, onde uma pessoa estava organizando uma festa durante 8 meses. Então, era a festa de aniversário dela, era uma mulher, e durante 8 meses da vida dela, daquele ano, ela só pensava, falava, dormia, acordava o aniversário. Então, esse aniversário foi sendo elaborado, construído e desejado durante 8 meses. Passa o aniversário e quando eu a encontrei uma semana depois, eu estava com muita expectativa de saber o resultado da festa tão programada durante 8 meses. E ela estava triste. E quando eu perguntei como foi a festa, ela disse, foi. Eu disse, mas como foi? 8 meses de preparo, a festa deve ter sido muito boa. Para os outros foi. Para mim, foi mais ou menos. E então eu perguntei, mas o que foi que não aconteceu na festa? E ela me explicou, não, aconteceu tudo o que tinha que acontecer na festa. Do jeito que eu imaginei que a festa seria, ela foi. Só que quando chegou em um determinado momento da festa, ela começou a pensar que as pessoas, os convidados, iriam embora. E que ela ia ter que arrumar aquilo tudo. E que ninguém ia ficar lá para ajudar. Que no outro dia ela ia acordar muito cansada e que ia ter que fazer toda a faxina da casa. Então, quando deu meia-noite, ela pegou a vassoura e começou a adiantar o serviço, para que no outro dia a casa não estivesse tão bagunçada. E é claro que os convidados foram embora porque se sentiram constrangidos de ver a dona da festa já varrendo a festa. E isso é o ansioso. Ela viveu o aniversário durante 8 meses. No dia do aniversário, ela estava cansada, extremamente cansada, já pensando no trabalho que ela teria logo após. Então, o ansioso, ele perde a parte boa da vida porque ele não a vive. Ele se antecipa à vida para evitar que as coisas que ele teme, o medo inconsciente, aconteçam. Então, uma outra característica que o ansioso vai apresentar é o controle. Na maioria das vezes, o ansioso é controlador. Porque nada pode dar errado daquilo que eu desejo, porque senão eu vou ter que entrar em contato com a angústia que eu corro todo o tempo. E se o inesperado acontece, eu tenho que enfrentar a angústia. Se eu tenho que enfrentar a angústia, eu não sei o que fazer. Então, esse é o grande problema hoje do mundo moderno. Então, não adianta só pensarmos na ansiedade como um fator da saúde física, mas como todo um fator que vai sendo gerado nesse espírito que tem lá como sua origem,
mas que vai causando dano na emoção, no psicológico e na minha vida como um todo, interferindo nas minhas relações como um todo. Bem, então quanto mais problemático o ambiente, a família de origem e a estrutura cultural, maior a quantidade gerada de ansiedade flutuante. Então isso nos leva, James Hollis nos traz, isso nos leva a crer que essa ansiedade de fato já começa na nossa relação com os nossos pais. Então uma relação de muita insegurança gera em mim sempre uma ansiedade de expectativa. Será que eu estou agradando? Será que eu sou amada? Será que as pessoas gostam de mim? Será que tudo isso vai gerando em mim uma expectativa tão grande e uma possibilidade tão grande de ser decepcionada e frustrada, que se esse ego não se estrutura o suficiente para lidar com todas essas frustrações, os meus complexos, sejam eles de abandono, de desamor, de inferioridade, serão sempre alimentados no momento desse confronto. E para não entrar em contato com toda a emoção gerada, como eu falei há pouco, com toda essa angústia, o sintoma que vai aparecer é a ansiedade. Mas só que a ansiedade, ela não simplesmente chega como um fator que eu sinto um incômodo ou só essa palpitação, porque a palpitação, a sudorese, o subir, a pressão, em todos os sintomas físicos, são gerados no corpo por conta da adrenalina que é colocada no corpo em excesso. E esse excesso de adrenalina, esse excesso desses hormônios que essa angústia me traz, com o passar do tempo, vai gerando em mim outras patologias. E aí nós vemos, né, quando vamos tratar hoje das depressões, das síndromes de pânico e tantas outras, nós vemos a necessidade urgente de trabalhar a ansiedade que aquela pessoa vive. Então não se engane às vezes quando você vê aquela pessoa aparentemente calma, porque a ansiedade também não precisa ser só aquela pessoa agoniada que fica andando de um lado para o outro. Na verdade, uma pessoa que também é calma ou introvertida também pode ter todo o seu fator ansioso, sendo que ela não externa, ela vive isso de uma forma introvertida. Então, dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se-lhe demasiadamente grandes, culminando na idade adulta com uma dependência infantil. Então, quando nós vemos um ambiente hostil, como James Hollis falou na frase anterior, vemos um ambiente hostil, uma situação de castração, de muita opressão, Joana vai trazendo uma outra possibilidade, um adulto com uma dependência infantil, onde tudo o que eu vejo no mundo lá fora é extremamente perigoso e exageradamente assustador. Então começa a se desenvolver nesse comportamento aquela evitação que eu falei um pouco adiante. E não só a evitação porque eu não vou viajar de avião porque o avião pode cair, mas porque eu não vou enfrentar a vida, eu não vou me relacionar, eu não vou tentar ter um relacionamento íntimo mais profundo, eu não vou me aventurar em uma universidade ou em um mestrado, porque isso é perigoso. Isso pode fazer com que eu confronte com questões minhas, com partes minhas, com conteúdos meus que me foram então todo o tempo sufocado. E como isso é assustador para mim, eu vou evitando. E a ansiedade fica ali, como James Hollis chama, a ansiedade flutuante, e que em algum momento ela vai aparecer em uma situação de emprego, em um momento ela vai aparecer no relacionamento com uma pessoa, no momento ela vai aparecer quando eu tenho que confrontar com um chefe ou com um pai mais severo, mas às vezes ela aparece simplesmente no meu dia a dia. Eu durmo e levanto, sentindo toda aquela agitação interna, aquela opressão no peito e não sei dizer o que estou sentindo. E quando isso começa, quando esse peito oprime, que a angústia fica bem instalada, nós vemos então o seu próximo sintoma, que nós vamos ver também adiante, a depressão chegando e se instalando na vida daquela pessoa. Então essa ansiedade que me causa tamanho medo, ela vai fazer com que eu tenha uma relação na vida adulta de uma dependência emocional e psicológica infantil. Então toda a minha forma de lidar com o mundo, de lidar com as pessoas é infantil, é ansiosa. Por quê?
Se nós formos pensar na psicologia infantil, a criança ela é imediatista. A criança quer tudo para hoje, para agora, porque a noção da criança de tempo e de espaço é limitada pela condição infantil dela. Então, o ansioso muitas vezes vai se comportar exatamente desta forma. Tem que ser agora, tem que ser desse jeito, tem que ser desta forma. Se não for assim, ele se desespera. E aí aparece a dependência infantil. O emocional infantil, muitas vezes, estraçalhado. Porque o medo embutido nisso e que não aparece é que se as coisas não acontecerem do jeito que eu pensei, eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir. Eu não sei como eu lido com as situações que não foram exatamente programadas e desejadas para acontecer daquela forma. Porque qualquer coisa que saia do script que eu escrevi, do roteiro que eu programei, eu vou ter que mostrar questões minhas, partes minhas, que eu de fato desconheço. E isso termina sendo sempre muito assustador para aquele que é ansioso. Então, a ansiedade que não se torna consciente é extremamente perniciosa, pois nunca poderemos saber exatamente onde ela irá, e ela sempre irá para algum lugar em uma projeção ou no corpo. E é interessante quando James Hollis traz isso, porque quando eu não percebo de fato para onde essa ansiedade aponta, ela vai aparecer ou numa projeção em uma outra pessoa ou nas situações da vida, ou ela vai se manifestar, como eu falei antes, no corpo. E aí nós vamos ter as doenças. É interessante, há um tempo atrás eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha medo de altura. E era interessante porque era, mesmo o elevador, para o primeiro andar ela não pegava. Então o medo de altura era subir, bastava ela se sentir em um nível mais elevado, o medo aparecia. Então ela tinha todos aqueles sintomas que a ansiedade traz inicialmente. A palpitação, a sudorese, a pele fria, é aquela reação animal de lutar ou fugir. Então percebia-se pela pele que ficava mais pálida, pela temperatura, que a adrenalina começava a vir muito rapidamente para a corrente sanguínea. Então, com o passar do tempo, eu fui trabalhando muito com ela qual era a relação de fato com a altura. Se na infância ela tinha tido algum problema com queda, se tinha visto alguma coisa, e nada foi encontrado. Com o passar de algum tempo, fizemos algumas técnicas, e o que foi dando para perceber na vida dessa mulher é que ela tinha uma dificuldade muito grande de entrar em contato com o potencial dela, o verdadeiro potencial. Era uma mulher muito inteligente, mas que tinha vivido a vida, né, já tinha filhos, já era casada, e que não tinha realizado muitas coisas em termos intelectuais. Porque ela acreditava, e pela educação que recebeu, que mulher não precisava ser inteligente. Então essa mulher chega na sua vida adulta, sai do interior, vem morar, né, na cidade, e a demanda do seu ambiente agora, o mundo que ela vivia, as pessoas que ela conhecia, o meio que ela encontrava, de alguma forma exigia dela, mesmo que de forma silenciosa, que ela se posicionasse melhor, porque ela tinha potencial para isso. E qual foi a forma então que o inconsciente dela, que a psique dela encontrou para protegê-la da angústia de ter que confrontar com seus próprios conceitos, de ter que desobedecer aquela ordem que foi então programada na vida dela, medo de altura. Mas o que é a altura, senão a própria elevação da pessoa? Então, quando nós começamos no trabalho e ela compreendeu que o medo que ela tinha era de entrar em contato com a própria capacidade dela, com o próprio brilho, com a própria condição que ela tinha de se tornar alguém mais alto, mais elevado, o medo de altura passou. Então, 6 meses depois disso, ela foi, escalou uma montanha e desceu de rapel para mostrar que ela agora já não tinha mais de ser alguém, né, que pudesse estar em uma condição de destaque. Ela já não tinha mais o medo. Então é exatamente isso, essa ansiedade que não me é consciente, essa ansiedade que não me é percebida, ela vai ser projetada, ela vai ser colocada em algum lugar e que com certeza vai servir como um impedimento para que a minha vida flua plenamente. E aí o nosso processo de individuação fica altamente comprometido.
Então, o comportamento, Joana nos traz, o comportamento ansioso não poucas vezes é estimulado por descargas contínuas de adrenalina. Então, eu vou viver numa situação estressante do dia a dia, hoje, e aí adrenalina, amanhã, depois. Então, depois de um determinado momento, o meu corpo está intoxicado por essa adrenalina. Então, o que ativa a movimentação do indivíduo, parecendo vitalizá-lo de energias, que logo diminui de intensidade. E é interessante nós percebermos isso, porque hoje vivemos em uma sociedade onde o estímulo da adrenalina é muito grande. Então, nós já sabemos que existem os viciados em adrenalina, e os esportistas, aqueles que gostam de esportes radicais, sempre dizem isso, né? Eu sou viciado em adrenalina. E como todo vício, quanto mais eu vou vivendo isso, mais eu preciso disso. Mas nós, pessoas normais, que não andamos escalando montanhas e nem fazendo muitas aventuras, porque também apresentamos os sintomas da ansiedade? Porque muitas vezes nós nos acostumamos à adrenalina. Então vamos nos colocando todo o tempo na nossa vida em situações de estresse. E às vezes as pessoas me dizem assim, eu funciono melhor sob pressão. Aí eu pergunto, então fica atrás de uma porta e aperta a porta, porque é bastante pressão que vai exercer, né? Porque isso é o estímulo que eu preciso para agir. Mas isso não é só uma condição do momento no trabalho, isso também é a minha condição ou o meu condicionamento psíquico. Eu me acostumei a só dar uma resposta à vida se for pressionada por ela. E com isso, sem me dar conta, eu vou gerando na minha vida ou em torno de mim uma necessidade de estar vivendo situações de estresse. E isso com certeza vai me gerar um dano futuro. Mas aí também percebemos que as nossas crianças hoje também vão sendo acostumadas, junto com o leite, junto com a alimentação da infância, ela também ganha adrenalina. Porque elas ficam todo o tempo na internet, elas ficam o tempo todo no contato com aqueles estímulos excessivos da TV, aquele monte de coisas, muitas vezes violência, porque toda vez que eu tenho uma situação, seja ela mais simples ou concreta ou perigosa de fato, que o meu cérebro entenda como uma situação de perigo, ele vai reagir e vai liberar no meu corpo o que é necessário caso eu precise lutar. Então, mesmo que eu esteja assistindo a TV e veja uma situação de violência, um animal atacando um outro, ou uma cena de agressão física, eu estou vendo aquilo e o meu cérebro entende aquilo como uma situação de perigo. E eu me sinto, de fato, alterada. Não poucas vezes assistimos determinadas coisas na TV e depois sentimos que ficamos com palpitação, não ficamos tão bem, a pressão sobe um pouco, dá aquela sede excessiva e tudo mais, porque o cérebro entendeu que eu estava também vivendo a situação de perigo. Então imagina aqui, se eu vivo isso todo o tempo, se as minhas crianças vão crescendo com o excesso disso e não poucas vezes também a própria demanda, né? Como numa frase anterior, a cultura. Então, uma cultura onde diz que a criança precisa falar várias línguas, ela precisa fazer vários esportes, ela precisa estudar, ela precisa ser educada, ela precisa tanta coisa, essa exigência que já começa desde o início da vida, vai gerando também no comportamento dessa pessoa uma ânsia, né, ou um desejo inconsciente também pela própria adrenalina. E aí nós vemos hoje muitas vezes o resultado de jovens extremamente agitados. E com isso, o resultado é buscar um calmante. E a droga muitas vezes vai entrar na vida do adolescente por um excesso também, porque ele se acostumou à adrenalina, ele se acostumou a um nível de estresse também muito alto. Então, no inconsciente do indivíduo inseguro, existe uma necessidade de autorrealização, que, não conseguida, favorece-lhe a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo-lhe desgaste no sistema emocional, por efeito gerando estresse no comportamento. Então, nesse inconsciente dessa pessoa, como Joana vai chamar, do indivíduo inseguro, essa necessidade não percebida de autorrealização é que vai dar resposta ao comportamento ansioso. Né? Como eu já vinha falando, esse medo que está inconsciente, essas questões todas que eu não percebo, vão, toda vez que estimulada, alimentam os meus complexos.
Então, dominada pelo complexo, aquele ego que não está bem estruturado, a resposta que ele vai dar à vida é normalmente uma fuga pela ansiedade, porque eu vou evitar aquilo que me é tão ameaçador, aquilo que me é tão perigoso muitas vezes. Então, a terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento. Sabe quando muitas vezes nós dizemos assim, respire, calma, porque o ansioso não respira, né? Às vezes quando você vai conversar com o ansioso, e uma das técnicas de trabalhar com o ansioso é justamente a respiração. Porque às vezes a pessoa fala e você não consegue nem entender, eu acho que nem a própria pessoa fala quando ela está naquele auge da ansiedade. Então, uma das técnicas iniciais e que a mentora nos propõe é perceba a situação como ela é. Porque na ansiedade, a gente não consegue nem perceber as coisas direito, porque a pupila dilata, o corpo se prepara para lutar. Como é que você está enxergando alguma coisa direito? É como você imaginar que você vai ver uma formiga, mas por toda a alteração orgânica que você está vivendo no momento, você enxerga um rinoceronte, mas é apenas uma formiga. Então, o primeiro passo para lidar com a ansiedade é ter eu ia usar paciência, mas falar paciência para o ansioso deixa ele mais ansioso, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima da família que ela é muito ansiosa. E aí ela briga comigo porque ela diz que a minha calma deixa ela ansiosa. Então eu não posso dizer ela calma, porque ela fica mais nervosa quando a gente pede calma, né? Então paciência também não se pode pedir ao ansioso. Então racionalize. Respire, porque o tempo que você respira, na verdade, está levando oxigênio para o cérebro. E isso acalma e faz com que você consiga perceber a situação exatamente como ela é. Então, Joana traz isso, né, na racionalização do tormento, trabalhando mediante a reflexão e a adoção do otimismo, que é uma outra questão que o ansioso não conhece. Ansioso é pessimista. Ansioso que se preze é pessimista. Nunca as coisas vão dar certo. Ele sempre vai pensar que é ruim. E ontem eu conversava com uma ansiosa, ela dizia a mim, não, eu prefiro pensar que vai dar errado, porque quando dá certo eu fico feliz. Boa justificativa, né? Para explicar o pessimismo dela. Então, observar, refletir e adotar uma postura otimista. Então, sempre há possibilidade de que as coisas não estejam acontecendo como eu estou vendo, como eu estou fazendo a leitura, como eu estou percebendo. De modo que lentamente, a paciência, lentamente, a mentora vai dizendo bem, né, bem lentamente, a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. É um exercício, é um exercitar todos os dias. Eu aconselharia até não esperar que esteja acontecendo algo para que eu possa fazer isso, mas acordou, tira 5 minutinhos pela manhã e faz isso. Respira, né, se acalma, entra em contato com a vida. Não programa já o que vai fazer, não, mas pensa que vai levantar e que a primeira coisa que você tem que fazer naquele momento é sair da cama. E viva cada situação no seu momento. Viva cada emoção no momento que ela pede. Muitas vezes, por antecipar, por conta do pessimismo, mesmo em que precisa se proteger, por antecipar tudo isso, a pessoa já fica angustiada e muitas vezes, principalmente nos relacionamentos, já chega para o outro armado, já chega para o outro e fala coisas que o outro responde por pura reação e ninguém se entende no diálogo por pura ansiedade, por pura antecipação para evitar o sofrimento e na tentativa de evitar o sofrimento termina sofrendo e também causando sofrimentos. Então, Joana continua, as leituras edificantes, e aí o ansioso às vezes não consegue ler, né? E aí eu digo assim, você lê um livro, não tenho paciência, demora demais. Então, ouça uma música, mas fica aquele tonhonhon no meu ouvido. Então, isso são as técnicas de trabalho com o ansioso, né? Então, as leituras edificantes, propiciadoras da renovação mental e emocional. As técnicas de yoga, disciplinando a vontade e o sistema nervoso, até porque trabalha muito com a respiração, é muito positivo. A meditação. Não comece querendo fazer uma meditação de 1 hora. Comece fazendo a meditação num tempo que dá para suportar e com o passar dos dias vai aumentando isso. E às vezes, por conta desse processo mesmo mental não educado, a pessoa acha que tem que ficar sem pensar.
mas não vai ficar sem pensar, porque o pensamento vem. É só que você se entregue a viver o momento. Esse é o grande exercício para o ansioso. Então, ela vai continuar, né? A meditação que vai induzir a calma e ao bem-estar, o hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. Então, viver o processo da ansiedade, como nós vimos, é natural. Todos nós vamos ter ansiedade de expectativa, aquela ansiedade que me garante observar de fato se o lugar que eu estou é seguro, se eu posso levantar, se eu posso caminhar, se eu posso me sentar. Isso é natural. Agora, o que nós não devemos permitir é que a vida se torne tão difícil, tão pesada e tão dura para nós, que tenhamos então que enfrentar todo um processo emocional, psicológico e físico e muitas vezes comprometermos a nossa encarnação porque não estamos sabendo ou estamos com medo de enfrentar as dificuldades, as lições e as experiências naturais da vida. Então, até o nosso próximo encontro. Muita paz.